o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos na humanidade, bom dia. É com muita alegria que volto a gravar uma mensagem para todos. Hoje é dia 23 de Bixá, que no calendário júlio-gregoriano é 25 de dezembro, a data em que os cristãos comemoram o Natal. É uma data santa para os cristãos. Para nós positivistas, essa data enseja algumas reflexões, não tanto sobre a simbologia, sobre o valor dessa data, mas sobre a nossa participação nas festividades cristãs. Falo aqui do Brasil, né? Somos brasileiros e grande parte da população brasileira é cristã, então grande parte celebra o Natal e tem todas suas festividades próprias ao calendário cristão, católico de modo geral, mas cristão de maneira mais ampla, né? A grande questão é como nós positivistas devemos lidar, como nós devemos nos relacionar com essas datas. Será que nós devemos participar dessas datas? Sim ou não? No caso de sim, devemos participar ou podemos participar, de que maneira nós podemos participar? Isso não é tão simples quanto pode parecer. Afinal de contas, se nós não somos cristãos, não celebramos o Natal, mas temos famílias que muitas vezes são, sim, cristãs e celebram o Natal. Como devemos proceder? Bem, a resposta para isso foi dada já por Augusto Comte, quando ele desenvolvia as instituições fundamentais da nossa religião, a religião da humanidade, em meados do século XIX. No catecismo positivista, em particular, está apresentada essa questão com muita clareza, porque é uma questão básica, elementar. Nós somos uma religião humanista e relativa, ou seja, nós procuramos entender a situação, as diversas situações e procuramos lidar com essas situações. No caso das festas cristãs, mas poderíamos considerar, por exemplo, as festas hinduístas na Índia ou confucionistas menos lá na China, não porque a China há muitos anos é um regime comunista, mas porque o confucionismo não apresenta as dificuldades, né, que as religiões teológicas apresentam. Mas o que eu quero indicar então é que, embora estejamos aqui falando das festas cristãs, das celebrações cristãs em particular, as recomendações que eu vou apenas repetir aqui, não é, a partir das orientações de Augusto Comte, são aplicáveis a quaisquer situações. A situação, a recomendação, a orientação é bastante simples. Nós podemos participar dessas festividades, mas sempre de maneira passiva. Não é? Por exemplo, na ceia de Natal, que acontece 10, 11 da noite da véspera do Natal, do dia 24 de dezembro, nós participamos, não é? Confraternizamos, quem tiver família, quem tiver possibilidade de se reunir com as famílias, se reúne com as famílias, mas de maneira passiva no que se refere especificamente ao Natal, ao elemento teológico, ao elemento cristão da data. Então, nós não rezamos, nós não agradecemos à divindade teológica, que para nós é apenas preparatória para a verdadeira divindade, que é a humanidade, que é a nossa verdadeira providência moral, espiritual, intelectual e prática. Não é? Então, nós não rezamos, nós não desejamos Feliz Natal. É de uma maneira passiva no que se refere aos aspectos cultuais, doutrinários do Natal. Não é? Se há uma ceia, se há um almoço na data de 25 de dezembro, na data do Natal especificamente, nós participamos, não é? O congraçamento, isso
plenamente ativo, né? Nós nos congraçamos, nos reunimos, nos felicitamos, ficamos felizes, desenvolvemos efusões afetivas, que é um dos grandes objetivos dessas datas. Mas na parte cultural, na parte doutrinária, nós somos absolutamente passivos, nós não nos manifestamos, ficamos em silêncio, não é? Respeitosamente ficamos em silêncio. E se nós prestamos esse respeito, não é, esse silêncio respeitoso, evidentemente nós exigimos o respeito da outra parte, não é, que não sejam tolerantes, que nos respeitem, que não nos incomodem, não nos obriguem a participar ativamente. Isso é falta de respeito da outra parte. Não é? A ideia de deveres, de relações mútuas implica isso. Assim como nós passivamente respeitamos os hábitos teológicos têm que nos respeitar, por mais difícil que seja para os teológicos isso. Em celebrações de missas, em casamentos mistos, não é? Casamentos de positivistas com teológicos, a mesma maneira. Não é? Nós participamos, mas de maneira passiva, ficamos em silêncio, não fazemos o sinal da cruz, não agradecemos a uma divindade que para nós é irreal, não é? Demonstramos o respeito para os cônjuges, para os familiares dos cônjuges, e pronto. Inversamente, nós exigimos esse respeito também. Nós não celebramos o Natal, então para nós não faz sentido desejarmos Feliz Natal. É incoerente. Já comentarei o problema da incoerência. O melhor que temos a fazer nessa ocasião é desejarmos boas festas. Por que boas festas? Porque, como nós sabemos, uma semana depois do Natal nós temos o Ano Novo. Não é? Então é um período de festas, de descanso, de férias, para muitas pessoas, para não para todas, né? Porque muitos permanecem trabalhando, mas para muitos é um período de descanso. Então, em vez de dizermos Feliz Natal, nós dizemos boas festas. É simpático, participamos, né, integramos o espírito de festividades, de reflexão, de descanso, de encontro, e não comungamos dos valores específicos da teologia, no caso das festas cristãs. Da mesma maneira, é bom lembrar que no dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro são sim festividades positivistas. Nos anos normais, né, não nos anos bissextos, o dia 31 de dezembro é a festa geral dos mortos. É uma celebração nossa dos positivistas, não é? Em que nós nos lembramos de todos aqueles seres humanos que já passaram, que já contribuíram para o desenvolvimento da humanidade, do ser humano, não é? Mas que por diferentes motivos não podem ser celebrados de maneira específica, particularizada. Nos anos bissextos, a Festa Geral dos Mortos é comemorada no dia 30 de dezembro, e no dia 31 de dezembro é a Festa das Santas Mulheres. O dia 1º de janeiro, que inicia todo ano, 1º de Moisés, não é? No calendário positivista, é a festa da humanidade, é a festa maior do calendário positivista, é a nossa grande festa santa. Santa num sentido humano, secular, mas santa, altamente valorizada, altamente respeitada, altamente respeitável. Então, quando nós positivistas dizemos no final do ano boas festas, nós estamos desejando boas festas para quem celebrar o Natal, por exemplo, depois o Ano Novo, mas também lembrando que para nós são datas importantes, são datas festivas. A Festa Geral dos Mortos, Festa das Mulheres Santas, Festa da Humanidade, não é? Nós temos as festas que encerram o ano e preparando o início de um novo ano, de um novo ciclo com a Festa da Humanidade. Bem,
para concluir estas breves observações, essas breves recordações de algumas orientações importantes para a nossa conduta prática, eu quero comentar o problema da incoerência, não é? De nós sermos positivistas e desejarmos Feliz Natal e participarmos ativamente dessas festividades. A questão da incoerência não é tanto o problema lógico, não é o problema das ideias estritamente, é o problema de afirmarmos uma coisa, de pregarmos uma coisa e agirmos de maneira oposta ao que nós dizemos. O problema aí, então, não é o problema propriamente das ideias, né, do que está aqui, mas é o da incoerência afetiva do que está aqui. É o problema da hipocrisia de nós, novamente, de nós afirmarmos uma coisa, pregarmos uma coisa e agirmos de maneira oposta àquilo. A hipocrisia, ela nos desmoraliza, ela desmoraliza nós como positivistas, como cidadãos, não é? Mas também desmoraliza o ambiente público, porque aquele respeito que se espera às ideias, aos valores afirmados, vai sendo minado. E aí nós acabamos contribuindo para a desmoralização dos valores morais, da importância de agir de acordo com o que se afirma, com o que se prega. Então, é uma questão de coerência, de autorrespeito como nós positivistas, de nós como positivistas, como integrantes de uma religião, mas também é uma questão de moralidade pública, de fazermos valer, de mostrarmos que é importante agirmos conforme aquilo que nós pregamos, que ter ideias, ter valores importa, e que ter valores, ter ideias acarreta comportamentos específicos, comportamentos práticos, que as ideias, que os valores não são abstrações que ficam planando etéreamente, mas que têm consequências práticas, que se nós afirmamos a paz mundial, nós agimos em prol da paz mundial. Se nós afirmamos a fraternidade, nós agimos em prol da fraternidade. Se nós nos afirmamos humanistas e não teológicos, nós praticamos os valores humanistas e não teológicos e não praticamos os valores teológicos. Era isso que eu queria comentar, não é? Era apenas uma recordação, não é? Essas orientações são apenas a lembrança de uma orientação que Augusto Comte, nosso mestre, não é, fundador da religião da humanidade, já dizia, não é, está expresso com muita clareza no Catecismo Positivista, não é? E então é apenas uma rememoração, apenas uma lembrança e uma aplicação prática a uma situação específica, mas que serve como parâmetro, como exemplo para situações práticas que acontecem nos nossos dias a dias. É isso. Desejo a todos e a todas, não é, saúde e fraternidade, boas festas nos dias 31 de dezembro, que é um dia neutro no calendário positivista. Nós teremos a festa geral dos mortos, e no dia 1º de janeiro, na verdade 1º de Moisés, nós teremos a festa da humanidade, como eu disse, a nossa festa maior. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Desculpe-me. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Até logo!